Meu muito obrigado, é uma honra estar com vocês aqui, um grande prazer. Né? Essa mobilização na segunda-feira à noite, da tarde para a noite, assim, foi uma coisa magnífica, né, de tê-los aqui, né, com o nosso espaço cheio. Então, para mim, é uma honra e um grande prazer estar com vocês. Muito obrigado. Eu venho lá do sul, né, vim para cá também esperando um pouco de frio, mas dizem que nem no inverno faz frio aqui, né? Não tem jeito, né? Então tá bem, mas eu como um bom asmático não gosto do inverno, então, né, vou me sentir bem na terra de vocês com toda a certeza, né? E com esse acolhimento aí, então, é magnífico. Bem, eu vim da área da educação e uma coisa me preocupava muito, que como eu poderia ensinar sem saber como o cérebro aprende. Então fui para a medicina, fui para a área das neurociências, estudar na medicina neurociências, né? E hoje ainda me mantenho pesquisador lá na Escola de Medicina da PUC, na área de aspectos cognitivos e emocionais do envelhecimento. Né? Eu sou pesquisador na área da neurociência em ocitocina, e hoje eu tenho pesquisas que buscam identificar como a alteração genética, que dá uma alteração na liberação da ocitocina, pode impactar no vínculo afetivo, nos tipos de vínculo afetivo, nos traços de personalidade, né, que vão nos direcionar às condutas sociais, tá, e nos transtornos psiquiátricos. Né? Então hoje a gente também vai navegar um pouquinho nisso, né, e ver essa parte boa da ocitocina no que diz respeito a uma saúde mental, a uma felicidade, uma condição saudável de vida. Tá bem? Quero antecipar para vocês que tem na farmácia para vender já, ocitocina. Mas que a gente pode produzir a nossa própria ocitocina e que de maneira natural ela é muito mais saudável. Antecipo também que na farmácia tem antidepressivo, mas que a gente pode produzir os nossos próprios antidepressivos. Na farmácia tem ansiolítico, mas nós podemos produzir nossos próprios ansiolíticos. Aí fora tem maconha, mas eu garanto para vocês que o cérebro produz a nossa própria maconha, a anandamida. Então nós temos uma inteligência orgânica, uma inteligência biológica, que produz tudo aquilo que a gente precisa para ser feliz. O que a gente tem que fazer? Deve fazer? Ajudar o nosso corpo, né, com perspectivas sociais que façam melhorar essa química. Né? E eu acho que a gente acaba, em alguns momentos, aí, direcionando a atenção para isso e chegando, né, a resultados bastante positivos. Né? Por exemplo, estar em ambiente prazeroso como esse é de grande potencial para a gente melhorar essa neuroquímica que vai nos dar saúde. E aí eu já começo a instigar vocês com algumas coisas, porque a gente pensa assim, né? Como eu já estou maduro, eu não penso mais, né, naquelas fases de início da vida, e que na verdade foram de extrema importância para essa configuração que eu sou hoje. E é legal que a gente também possa, né, rememorar algumas coisas da nossa infância e jogar a nossa atenção para a essência do humano enquanto humano. Qual é a essência do existir humano enquanto humano? É o cuidado. Então a perspectiva biológica do ser humano é a capacidade de cuidar e ser cuidado. E esse é um dos nossos propósitos para viver em comunidade, para viver em sociedade, que a gente possa se estabelecer com relacionamentos, né, onde a gente possa interagir e se cuidar. Não é aquela coisa de cuidar da vida do outro, né, mas é cuidar da saúde do outro. E vocês não têm ideia da importância disso para o nosso bem-estar. Quando eu olho uma pessoa com uma expressão facial prazerosa, sorridente, isso ajuda a liberar neuroquímica no meu cérebro, que vai me dar uma condição de bom humor também, vai me dar uma condição de satisfação. Quando eu olho a expressão facial de uma pessoa sofrendo,
isso impacta no meu cérebro de maneira muito destrutiva. Aumenta o meu nível de estresse, me leva a uma perspectiva de afastamento ou de agressividade. Então isso não se torna verdadeiramente saudável. Então, se nós pensarmos nessa relação interdependente e complementar na comunidade e na sociedade, eu gerar bem-estar para o outro é gerar bem-estar para mim. Eu gerar salutaridade, saúde mental para o outro é gerar saúde mental para mim, porque estamos absolutamente interconectados. Endogenamente, endorganicamente, internamente, como na sociedade. Às vezes a gente começa a pensar assim, né? Tá, mas o que aquilo lá que está acontecendo em Porto Alegre tem a ver comigo? Efeito borboleta. Vai ter a ver, sim. Por exemplo, o que o caso de Suzano, que foi aqui, tem a ver com a gente lá? Você não tem ideia do impacto emocional que isso causou para todos nós. Eu, quando dava aula em escola, algumas particularidades do meu viver para vocês. Eu levava todos os dias para a minha turma de 8º ano a página policial do nosso jornal lá, da 0 Hora. E eu abri e dizia assim, meus amores, o que isso tem a ver com a gente? E sabe como é que é adolescente, né? Ah, professor, nada, não tem nada a ver com a gente isso aí, professor. Né, tá, fecha isso aí, vai dar tua aula e tal. Ok, fechava e começava a dar minha aula. 8 meses fazendo todos os dias ou em todas as aulas a mesma coisa. Um dia eu chego, abro, como de rotina, a página policial e pergunto, meus amores, o que isso tem a ver com a gente? Eles todos sentados, baixaram a cabeça e meia dúzia começou a chorar. E eu disse, opa, me perdoem, o que está acontecendo? Eu não estou sabendo. Não, professor, tu já vem há não sei quanto tempo perguntando o que isso tem a ver com a gente, e a gente sempre te menospreza, despreza, dizendo nada a ver com a gente e tal, toca a aula. E isso agora, professor, bateu na nossa porta, aconteceu do lado, e eu digo, mas como assim? Professor, o pai de uma colega nossa, do 7º ano, eles eram do 8º ano, do 7º ano, chegou em casa, botou as filhas para dormir, foi lá, matou a mãe e depois se matou. E eu digo, e aí? E aí, professor? Tu tem toda a razão. A gente precisa estar vigilante para essas coisas e entender que o que acontece com os outros, né, tem a ver com a gente também. Porque hoje está todo mundo arrasado, mas a gente espera uma proximidade maior para verdadeiramente atentar para essas coisas. E por que eu trago isso? Porque a gente está muito distante do nosso período gestacional. É ou não é? Muito. Eu estou com 47. Né? Então faz muito tempo isso. Mas lá começaram a formar mecanismos cerebrais que me configuram para hoje. Olha só, vocês acham que o toque é importante para o bem-estar, para o bom desenvolvimento emocional? O quanto o toque é importante? Ele é extremamente importante. Nós sobrevivemos sem os segmentos corporais, nós sobrevivemos cegos, surdos, sem falar, mas nós não sobrevivemos sem as funções desempenhadas pela pele. Opa! E se eu disser para vocês que é o primeiro sistema do cérebro a se desenvolver nos primeiros 3 meses da gestação? E se eu disser para vocês que o berço do nosso sistema nervoso central, do nosso cérebro, é formado pela camada mais externa da pele do embrião, a ectoderma. E quando você toca em alguém, eu vou ter um impacto, eu vou ter uma decodificação, eu vou ter uma interpretação emocional a respeito do toque. E isso vai aumentar ou diminuir essa neuroquímica da saúde mental que nós queremos.
dependendo do tipo de toque. Então, tocar é importante. O toque é um dos principais mecanismos de potencialização, de liberação da ocitocina. Por isso que trazer para o colo na infância é extremamente saudável. Por isso que trazer para o colo, para amamentar, diminui a ansiedade do bebê, acalma o bebê. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso. E nós temos uma estrutura chamada hipotálamo, que é para nós o principal centro de recompensa ou punição do cérebro. Como é que é o espaço gestacional? Como é que é? É frio? É excessivamente quente? Ele é aquecido. Ele é em meio líquido. Então, através do toque, eu tenho toda uma sensação extremamente prazerosa. O nosso hipotálamo é aquele que reage quando você sente frio, quando você sente calor, quando você sente enjoo, quando você sente angústia, quando você sente medo, mas quando você também sente prazer. Quando você está com fome, esse é o nosso gestor maior. E aqui vai uma outra dica. Entre o 4º e o 5º mês de gestação, o nosso cérebro, nesta área, já tem capacidade de discernir o que é um impacto recompensador de um impacto punitivo. Se for um impacto recompensador, libera uma neuroquímica do prazer, que te dá saúde mental, te dá uma capacidade de bom humor, uma sensação de recompensa, diminui o estresse, diminui a neuroquímica do estresse, relaxa o nosso corpo, relaxa o nosso cérebro. Agora, gente, se eu estou lá dentro, como é que eu posso sofrer um impacto negativo? Lembrem, quando eu estou lá dentro, o meu cérebro está interconectado com quem? Com o organismo da mãe. Então, tudo que a mamãe vai sentindo ao longo da gestação, vai transpassando pela camada placentária, atingindo a corrente sanguínea do bebê e, consequentemente, atingindo o cérebro. Então, por exemplo, uma mãe excessivamente estressada vai liberar o hormônio do estresse que vai atingir o cérebro do bebê. Isso vai gerar impacto bom ou ruim? Impacto ruim. Também vai liberar hormônio do estresse e não vai liberar essa química do prazer, essa química da felicidade, essa química do bom humor, essa química do vínculo afetivo, essa química da confiança, essa química que atenua, reduz a agressividade. O que eu estou dizendo? Que a gente tem que se cuidar desde dos períodos, né, mais... desde tenra idade, os períodos mais precoces do meu desenvolvimento, mais iniciais do meu desenvolvimento. E aí nós chegamos nessa neuroquímica que eu estudo, que é responsável por formar vínculo afetivo. E dependendo do vínculo afetivo que eu formar, eu vou estabelecer um grau de confiança maior ou confiança menor. Dependendo do grau de ocitocina, de vínculo afetivo que eu formar, eu vou confiar mais em ti ou menos em ti para buscar apoio social, porque é uma neuroquímica que permite isso também, busca de apoio social. Para quem é que vocês buscam apoio quando vocês estão angustiados? Com pessoas que vocês confiam ou com aquelas que vocês não confiam? Façam essa análise, é fácil de fazer. Isso é o impacto da ocitocina. E quando vocês se tornam colaborativos, cooperativos, porque relacionamento humano e cooperação são processos aprendidos, ninguém nasce sabendo. Nós temos um cérebro que é social, mas ele tem que aprender a se socializar e de maneira adequada, né, a uma condição harmônica e saudável.
A capacidade de cooperar, de ajudar, também necessita dessa neuroquímica chamada ocitocina. Agora, cuidado, tudo que é demais acaba sendo altamente prejudicial. Então, nem 8, nem 800. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso também. Tá? No final, se vocês me permitirem, e se me aguentarem, eu trouxe um presente, eu nem falei para vocês. Eu trouxe um presente para vocês. Tá? E se vocês me permitirem, eu vou deixar esse presente com vocês. É uma atividade que eu criei, né? E eu gosto muito, vocês viram ali, da neurociência na prática, que é a gestão do cuidado, a base da existência humana enquanto humana, e que traz muito, né, sobre o que nós vamos falar também. Então, esse material é um material que eu apresento lá na residência da psiquiatria. Então, como a gente combinou de maneira rápida, assim, eu já não deixo eu adaptar o material ali, vou ver o que eu tenho para a gente poder dialogar, tá? Então, o que é essa tal de ocitocina, né? É um neuromodulador do cérebro, tá? É um neurohormônio do cérebro, né? Hoje considerado como um neurotransmissor. E olha que coisa interessante aqui, vocês já sabem disso, tá? O nosso cérebro funciona à base de comunicação elétrica e química. Elétrica dentro do neurônio, tá? Entre as estruturas das células do cérebro, e química, né, entre os neurônios, né, entre as estruturas cerebrais ali. Muito bem. Vocês acham que faz diferença para o humor de vocês o tempo tá nublado ou ter sol? Faz diferença? Claro, quando está nublado, cinzento, o meu humor é muito melhor, né? Não, né? Claro que não, né? Ao contrário, né? Ao contrário. E olha só, o que eu estou dizendo com isso, né? A gente muitas vezes se preocupa muito com a genética, tá? Eu vou explicar um pouquinho sobre a genética depois da ocitocina, mas eu quero dizer para vocês que a gente tem que estar vigilante, porque o ambiente modifica a liberação dessa química. O ambiente influencia muito a forma como o meu cérebro vai organizar essa neuroquímica, que consequentemente vai determinar como eu vou conduzir o meu comportamento. Se eu estiver com uma neuroquímica do bom humor deprimida, o meu humor vai estar deprimido e eu vou aumentar o meu grau de agressividade. Tu acha que a minha comunicação vai ser sutil, vai ser agradável? Não, ela vai ser ríspida. Então, eu sabendo que o clima influencia nisso, eu também começo a me policiar. Falar de coisas boas melhora o meu humor. Formar vínculo afetivo com as pessoas aumenta a minha confiança, porque aumenta a ocitocina. A ocitocina vai se encarregar de aumentar a neuroquímica do bom humor e também da neuroquímica do prazer. Então é uma cascata de eventos maravilhoso que eu vou ter, né, sendo influenciado pelo ambiente. E isso muitas vezes é simples. É quando eu olho e digo assim, ó, cara, que bom te ver aqui. O ego dele já ficou maior que o corpo, né? Mas isso para o cérebro gera uma alta satisfação por via de liberação neuroquímica. Então a gente precisa exercitar tudo isso. Então, essa ocitocina, as mamães conhecem bem pelas ações periféricas dela. Ou seja, quando eu estou amamentando, para liberar o leite, eu preciso liberar a ocitocina, que junto com a prolactina ajuda a fazer um aperto, né, nos ductos mamários e liberar mais leite. Quando o bebê vai nascer, eu faço o quê? A ocitocina faz uma contração uterina maior para poder, né, ajudar no parto. Então, essas ações periféricas a gente já conhece. Agora, as ações centrais do meu cérebro,
É isso que eu estudo. E é isso que eu digo que é extremamente importante para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar e para a nossa saúde mental. Amores, na dependência química, é utilizado, um dos recursos que é utilizado na área da psiquiatria, me corrija se eu estiver errado, né? Fora, né, outros fármacos ali, ocitocina spray nasal. Para fazer o quê? Ela tira o foco da recompensa do uso da droga e coloca a recompensa no prazer, né, de estar com os outros. Ela modifica a nossa atenção. Porque na verdade o cérebro não está buscando aquele material ali. Ela está buscando algo que aumente esse impacto neuroquímico da recompensa. Por isso que quando a gente é acolhido em algum lugar, isso também vicia. Porque o cérebro é uma estrutura programada para buscar recompensa. Isso também nos prende a atenção. Isso também nos aproxima. A ocitocina, então, é um neuromodulador. E eu tenho o cérebro encharcado de portas de entrada da ocitocina, que nós chamamos de receptores ocitocinérgicos. Ela é produzida por uma estrutura chamada supraótica, né, e paraventricular do hipotálamo, daquele gestor maior do nosso cérebro, e liberada então com a ajuda da hipófise. Tá? Não vamos entrar nesse mérito agora, mas o mais importante que a gente tem para entender agora, tá, é que as bases mais primitivas do meu cérebro ali, que gerenciam todo o meu corpo, é aonde eu tenho um núcleo de liberação da ocitocina. Então ele tem uma liberação muito mais à base de perspectivas emocionais do que racionais. Por isso que eu não preciso dizer nada, mas quando eu abraço alguém, essa sensação prazerosa do acolhimento já faz o meu cérebro reconhecer isso como sendo extremamente prazeroso e saudável e faz então a liberação dessa neuroquímica. Tá? Nos homens nós temos um análogo, ali nós temos a outra neuroquímica muito semelhante, que é a vasopressina, que é o hormônio antidiurético também. Tá? Mas os homens não deixam de ter ocitocina. Nós temos também taxas muito boas de ocitocina. Importante dizer para vocês também que para cuidar os filhos, para eu ter maior cuidado com a minha prole, o cérebro automaticamente libera ocitocina. No ser humano, nas mesmas taxas do primeiro filho ao 18º filho. Olha a diferença do mundo animal. Para as cabras, por exemplo, o primeiro filho tem uma alta taxa de liberação de ocitocina para o cuidado da cria. Para o segundo filho, a taxa é muito menor. Por quê? Porque já reproduziu, já tem um ali, né? Então os outros não importam, né? Você tem que sobreviver como, né, o mundo possibilitar. Eu costumo dizer que criança é que nem abóbora. Larga na terra, ela se cria. Mas a forma como ela vai se criar, essa é a grande diferença. E é isso que a gente precisa ter um olhar diferenciado. Se eu tenho as mesmas taxas de uma neuroquímica que me auxilia a potencializar o cuidado com o outro, eu tenho que aproveitar isso e exercitar esse cuidado. E é uma coisa que hoje, nesse turbilhão de tarefas que eu me coloco aí fora, eu esqueço de cuidar. Então eu te pergunto, se eu esqueço de cuidar, eu também esqueço de ajudar o cérebro a liberar essa neuroquímica.
E isso vai diminuir o comportamento pró-social, vai diminuir a confiança, vai reduzir o vínculo afetivo e uma série de outras coisas que a gente vai ver depois. Então, exercitem, se ajudem. Vamos fazer um teste neuroquímico aí. Escolham alguém do lado, na frente ou atrás e deem uma olhadinha no olho dessa pessoa. Vai. Vai lá. Olha só, o que eu pedi para vocês? Olhar no olho. Não pedi para sorrir, não pedi para falar, não pedi para ficar mexendo na mão da colega lá, né? Não pedi para ficar se mexendo no cabelo, assim, agarrar o... Não pedi nada disso. Por que nós fazemos isso, gente? Por que nós fazemos isso, gente? Porque é da nossa biologia. Biologicamente nós somos seres da aceitação. Para eu negar o outro, eu preciso racionalizar o porquê eu não gosto. E faz esse teste. Por que tu gosta dela lá, da tua amiga? Ah, sei lá, eu gosto porque, sei lá, porque ela é show. Pronto, né? Por que tu ama? Não sei, porque ela é tudo para mim. Não disse nada, né? Ela é tudo para mim, não disse nada, né? Okay? Agora, faça o teste. Pergunta assim, por que tu não gosta dela? Bom, peraí, eu não gosto dela por isso, por aquilo. Aí vem uma lista de argumentos assim, que vocês não precisam ter quando vocês gostam de alguém. Biologicamente somos seres da aceitação e esperamos do outro essa aceitação para a nossa saúde mental. O cérebro é uma estrutura programada para buscar recompensa, mas para identificar a ameaça. E sabe por que vocês se mexeram, riram, falaram, tocaram na colega e tal, né? Porque nós somos absolutamente interligados internamente. Olha só, quando eu olho para ela, eu não só faço uma leitura das características físicas do rosto dela, mas eu faço uma leitura emocional das pistas sociais que ela está me mandando ali. Se ela está me mandando uma pista social assim, ó, isso é ameaçador, não é o que eu estou buscando, eu estou buscando recompensa. Eu muitas vezes dou um sorriso bobo, para tentar o quê? Desconstruir aquilo, eu faço e desconstrói muitas vezes, né? Agora, se eu olho para ela, e essa avaliação emocional me gera prazer, eu também estou liberando essa neuroquímica do vínculo afetivo, da proximidade, da confiança. Então, o que eu faço? Eu me torno mais permeável. Aí eu faço isso. E vou, né? É o que nós chamamos de comportamento pró-social, né? É em busca daquilo que me alimenta de maneira saudável. É isso que nós buscamos. E meus amores, olhem só, quando a gente eleva essa sensação de prazer, esse bom humor, eu diminuo o senso crítico, eu diminuo a atividade de uma área cerebral responsável pela criticidade em relação ao outro. Por isso que quando eu estou apaixonado, tudo é belo. E eu fico vidrado, o cérebro realoca a minha atenção para lá e eu faço um hiperfoco, uma atenção seletiva, nada mais importa. E aí vem vocês e começam assim, Guilherme, mas olha só, ela é chata, ela é isso, ela é aquilo, ela é ranzinza, ela não sei o que e tudo mais. Eu, cheio de ocitocina e outras neuroquímicas que eu vou falar para vocês ali, tá? Que me gera uma sensação de prazer, de satisfação, de confiança, melhora a minha atenção, meu comportamento pró-social. Eu vou acreditar em vocês? Não.
vocês viram que muito do que nos faz mal lá fora, eu posso suprir, né? Por eu identificar elementos prazerosos naquilo que eu estou fazendo. Vamos exercitar. Vamos exercitar. Olha só. 8:55, segunda-feira, eu aqui assistindo uma palestra, não sei o que, sobre neuroquímica e tal. Amanhã eu tenho que acordar cedo, tenho o dia inteiro de trabalho. Bom, então assim, nós podemos exercitar tudo o que é negativo. Agora, eu também posso exercitar tudo o que é altamente recompensador e positivo. E isso faz diferença na liberação química? Faz. Isso faz diferença, meus amores, na atividade do cérebro de vocês. Olha que interessante isso aqui. Se eu começar a conversar com ele assim, e só instigando dele coisas ruins, ele vai ter maior atividade, tá? Nessa área atrás da testa, do lado direito. Se eu fizer uma ressonância magnética funcional aqui, para ver a atividade do cérebro dele, falando de coisas ruins, vai ter maior atividade aqui. Agora, amigão, se eu te instigar para coisas boas, velho, me fala dos teus sonhos. Velho, me fala onde é que tu quer estar daqui a um ano, com quem tu quer estar, pessoa legal que tu conhece e tal, assim assado. Eu automaticamente aumento a atividade do outro lado, na mesma área do outro lado. E eu vou ter esse cara aqui muito mais feliz, muito mais disposto, numa condição de resiliência muito maior. Até depois tu disser assim, ó, bate, mas a gente vai ter uma dificuldade, ele vai te dizer assim, não tem problema, vamos lá, vamos superar. Eu modifico a química, eu modifico a atividade cerebral, eu modifico o comportamento. Não é à toa que a gente substitui determinados comportamentos, modifica determinados comportamentos ao longo da nossa vida. Tá? Bom, eu já falei que há diferença, né, entre o sistema ocitocinérgico no homem e na mulher, tá? Mas o que acontece, né? Ele tem um impacto semelhante na saúde mental. Tá? Aqui eu já falei também que é conhecido pelos aspectos, né, pelas funções periféricas dela. Tá? E aqui eu já falei, né, e vou reforçar, que os testes, né, em modelo humano e animal, eles mostram um efeito altamente significativo, não só nessa condição de maior prazer, mas na capacidade de aprender, na capacidade de memorizar, na redução do estresse, na organização do comportamento e assim por diante. Tá? Aqui eu tenho alguns efeitos centrais que é importante a gente entender. Olha só, tu tem uma área no cérebro chamada ínsula. A ínsula, a todo momento, ela está fazendo um mapeamento do teu corpo para te dizer se tu estás numa condição de bem-estar ou numa condição de mal-estar. Se tu te sentir culpada por alguma coisa, tu vai ter uma atividade maior na área da ínsula, na área anterior da ínsula. Quando a gente sente nojo por alguma coisa, repúdio por alguma coisa, é porque eu tenho um aumento dessa atividade, nessa área. Quando a gente sente desconforto emocional, normalmente eu sinto sintoma na região gastrointestinal. Né? Por quê? Porque existe uma alta conectividade entre o sistema gastrointestinal com o cérebro. E só um segredo para vocês. A gente fez um estudo lá na PUC, que mostra que quanto mais podre é o meu intestino, mais saudável é o meu cérebro. Que barbaridade isso. Mas eu tenho que estar toda hora passando álcool gel, então para. Porque a avó já dizia, né, deixa se sujar. Né? E hoje a gente vê que quanto mais filos bacterianos eu tenho no intestino, mais saudável é o meu cérebro. Melhor condição cíclica, neuroquímica eu vou ter. Tá?
Porque existe uma ciclicidade, né? Libera a neuroquímica, depois cessa o processo, recomeça, tem uma recaptação, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas para vocês entenderem a importância, né, da gente entender que tudo está absolutamente interligado. Bom, então essa aqui é a ínsula, ó, tá? É o córtex insular, a ínsula, e essa área anterior aqui da ínsula é que vai me dar toda essa função aqui, inclusive a formação de empatia, junto com a área da observação. O que tem por trás que é importante eu saber para formar um bom senso empático? Exercitar e desenvolver a capacidade de observar o outro. Eu não falei lá na palestra, vou falar para vocês hoje, aqui. Quando a gente começa a ouvir a história de alguém, eu começo a estabelecer uma ressonância entre os cérebros. E o meu cérebro atrasa em até 2 segundos a perspectiva da tua contação de história. Atrasa. Agora, se eu focar bem na tua história e começar a me interessar mais por ela, olha que loucura o nosso cérebro. O meu cérebro tem a capacidade de antecipar em até 2 segundos a tua história. É ou não é uma conectividade fantástica? É, né? Só tem um detalhe. Que neuroquímica é essa? Ocitocina. É quando eu formo um vínculo afetivo, uma perspectiva mais pró-social com o outro, né? Eu formo essa rede estabelecida de maneira muito mais próxima com o outro. Lembra que eu falei da infância? Se o teu bebê chegar em casa, se tu chegar em casa, né, e o teu filho lá de 3, 4 anos quiser jogar bolinha contigo, né, e tu estiver jogando a bolinha preocupada com o noticiário, preocupada com a televisão, preocupada com o celular, biologicamente ele se desconecta de ti. Tu não tem todo esse efeito aqui. É como se fosse um sentimento, uma sensação de negligência, de abandono. Então a gente precisa estar mais presente no presente. Hoje a gente vive uma cultura, né, meio futurística, assim, né? Por quê? Porque a gente está sempre no futuro. Está sempre um passo à frente. Isso nos preocupa e não nos dá uma capacidade de resolver coisa nenhuma. Ah, mas planejar é importante, eu sei. E quando eu estabeleço uma liberação maior de ocitocina em ação central, olha lá, eu começo a modificar o meu comportamento voltado a um vínculo afetivo maior. O vínculo afetivo positivo, saudável, numa perspectiva psicológica, ele vai me dar o quê? Maior segurança. Para tudo. Para tudo. Qual é a base do desenvolvimento neuropsicomotor? O equilíbrio. Qual é a base do desenvolvimento psicológico? O equilíbrio. E a ocitocina me permite isso também. E vocês vão ver depois, nos meus estudos lá, a gente vê que pessoas que nascem com alteração genética e que liberam menos ocitocina são mais predispostas à depressão. Pergunto para vocês, qual é uma das características mais claras da depressão? Anedonia. O que é isso? Tu não pode. É só para instigar eles com um termo novo. Anedonia, perda do prazer por qualquer coisa. Mais um outro quadro, né? Isolamento social, desconectividade com o outro. Mas só um pouquinho, o meu cérebro, ele é uma estrutura social. Eu preciso me estabelecer com os outros. Da onde é que vem, né, os estímulos de linguagem? Vem de vocês, vem dos outros. Olha que coisa maluca. Entre o 6º e o 7º mês de gestação, o sistema auditivo já tem capacidade de perceber a voz humana. E aí é claro, né?
no ventre materno, a mamãe fala 24 horas com o bebê, né? Porque até dormindo ela fala com o bebê, de tão feliz que ela está, né? Quando o bebê nasce, é claro que o cérebro do bebê vai privilegiar a voz da mãe. Claro, o pai também fala, né? Bota ali a boquinha próxima da barriga, fala bastante e tal, mas ele vai privilegiar a voz humana. Eu preciso dessa conectividade. Potencializa o quê? O comportamento pró-social. Deixa eu te perguntar uma coisa. A agressividade é característica de um comportamento antissocial, socialmente não desejado. Então o que eu quero? Eu quero um comportamento pró-social, colaborativo, atencioso. O que tem por trás do cuidado? O que é subjacente ao cuidado? O que tem por baixo do cuidado? A atenção. Quando eu atendo alguém, eu estou mostrando cuidado, eu estou demonstrando cuidado, que é a base da nossa existência humana enquanto humana. Eu aumento também a preocupação empática. Não é simplesmente eu entender o que se passa na cabeça do outro. Eu sei por que ela botou essa blusa hoje. Porque ela me disse que ia botar essa, porque ela gosta, não sei o que ela comprou ontem, Não, não é só isso. É eu me colocar no lugar do outro, numa perspectiva emocional. Qual o valor envolvido que tem por trás da escolha daquela blusa ali? Não, é que aquela camisa que ele está usando foi do pai dele, que era muito amigo, faleceu o ano passado. Opa, é diferente. Então a gente consegue prospectar, né, algo muito mais emocional que se passa com o outro. Quando a criança chora porque caiu e se machucou e tu diz assim, não foi nada. Pô, não foi nada para ti, né? Não está doendo, né? E se eu disser para vocês que as mesmas áreas que processam a dor física são aquelas que processam a dor psíquica, a dor emocional. Tu entende que a criança não sofre só pelo arranhão, ela sofre pelo abalo emocional, pela fragilidade que ela teve no cair, se machucar, né? Então ela precisa não só do mertiolate, ela precisa do aconchego, ela precisa do acolhimento. E hoje nós vivemos uma cultura que racionalmente ela nega, por quê? Porque ela exacerba na criticidade. Não, tu errou, o problema é teu. Todo mundo erra. Então que a gente auxilie, lembre dos nossos erros, imagine o quanto aquilo foi de impacto punitivo, emocional para nós, e nos coloque à disposição de ajudar a reparar os erros. Todo mundo erra, ninguém aqui escapa. Somos falíveis, somos humanos, com uma capacidade regenerativa extraordinária. Agora, isso depende de uma certa neuroquímica. E o que tem por trás de tudo isso, solucionado de maneira maravilhosa? A tal da felicidade, o estado de bem-estar. Estar numa condição de bem-estar é a felicidade. Eu gosto muito daquele filme, já vi acho que umas 15 vezes, né? A Procura da Felicidade. E é legal porque assim, e esse momento aqui, né, é chamado de felicidade. Né? Quando ele passa por todas as adversidades e ele tem a oportunidade, né, de entrar no mercado aquele, né, onde ele vai alavancar a sua carreira e vai conseguir dar uma condição para o filho, né, um pouquinho melhor. Né? Essa etapa da minha vida chama-se felicidade. Então nós temos que mapear também os nossos momentos de felicidade. Tá? Vamos lá. É claro que a ocitocina, gerando prazer, ela vai modificar a minha atenção. Mas que droga é essa da ocitocina que não me deixa parar de pensar naquilo? Te gera recompensa, te acolhe, te gera um comportamento, né, pró-social. Um comportamento de busca de apoio social. Uma condição favorável para o cérebro.
E ela é responsável por melhorar as outras tantas neuroquímicas do bom humor, da satisfação, da motivação por interesse, da concentração e assim por diante. Aumenta a nossa confiança, aumenta a percepção e reconhecimento de expressões faciais positivas. Isso aqui é magnífico. Magnífico. O que eu tenho como característica do autismo? Muito clara para todos nós. Essa desconectividade, né, na comunicação interpessoal. Né? Então ele está no espaço dele, né, o comportamento de casulo, ele não abre esse canal de comunicação. Agora, o que a gente vê em testes com ocitocina? Quando você utiliza a ocitocina spray nasal, né, eles olham mais e eles se comunicam melhor. E é tão magnífica essa neuroquímica, e por que ela gera tanto prazer e tanta felicidade? Ela é capaz de, eu olhando para ti, eu digo, mas ele está com uma expressão meio tensa ali, acho que ele está querendo me engolir. Se eu usar ocitocina, spray nasal, o meu cérebro já enxerga aquela expressão facial dele mais bem-humorada, melhor, mais atraente. E lembra comigo, tudo que é mais atraente para o meu cérebro, melhora a minha atenção, melhora a perspectiva de ter mais próximo, de me aproximar. Entenderam como isso se estabelece bem nas relações sociais? Só cuidado, porque a ocitocina ela também aumenta a confiança. Ela diminui a criticidade, o senso crítico. Entendeu, né? Então eu posso me jogar de corpo e alma e sofrer os impactos disso, por quê? Porque nem todo mundo tem os mesmos níveis de ocitocina que eu estou desenvolvendo. Dá para entender? Então, nem 8, nem 800, porque eu posso me tornar muito vulnerável. E hoje os meus estudos mostram isso. Geneticamente, o que a gente chama de polimorfismo do gene da ocitocina, uma alteração do gene, e que faz o cérebro liberar altas taxas de ocitocina. Guilherme, isso seria o ideal para o nosso mundo? Sim, se isso fosse uniforme. Mas não é. Não é. Pessoas que têm uma alta taxa de liberação de ocitocina estão mais vulneráveis às adversidades do mundo. Elas requerem o quê? Serem melhor cuidadas. Um apoio social maior. Então nós, com uma inteligência social melhor, eu também posso mapear essas questões. Meus amores, a gente tem muita taxa de ocitocina liberada na infância. Por isso que as crianças se jogam de corpo e alma para nós. E a gente tem que ter alto grau de responsabilidade para lidar com isso. Aqueles anjinhos ali, ó. Né? É fácil sugestioná-las para o bem, mas é fácil sugestioná-las para o mal. Então, que a gente possa, nesses pequenos espaços, trabalhar essas questões de maneira muito bem organizada. Lembrando que o psicopata tem uma excelente empatia. Como assim, Guilherme? Sim. Sim. Ele tem uma excelente empatia cognitiva. Ele sabe o que te fere. Por isso que ele consegue te ferir. Mas ele não se importa com o teu sofrimento. Ele não tem o que nós chamamos de empatia emocional e preocupação empática. Baixíssimos níveis de ocitocina. Potencializa o comportamento de busca de apoio. Alguém poderia me dizer por que disso aqui? Porque a ocitocina ela faz o quê? Ela aumenta a confiança. Então, se eu confio mais em alguém, se eu tenho maior confiança nela, é claro que eu vou buscar mais apoio social com quem eu confio. Isso tudo é ação central. Se vocês usarem ocitocina spray nasal,
vocês também vão aumentar o grau de confiança e busca de apoio social. Mas não precisa ir na farmácia. Tá? Olha aqui. Potencializa o comportamento de reconciliação. Depois tem um estudo que eu vou mostrar para vocês, que quando a gente forma um bom vínculo afetivo, e a gente se estabelece em alguns conflitos ao longo da vida, é muito mais fácil, né, reconciliar com alguém que eu formei um bom vínculo afetivo, do que com alguém que eu não desenvolvi um bom vínculo afetivo. E estudos mostram que mulheres que sofreram maus tratos pelos maridos, na hora que a gente propõe uma reconciliação, aquelas que usaram ocitocina criam uma perspectiva muito melhor de resolução do conflito do que aquelas que ainda estão ligadas no gatilho do estresse. Sabe por que isso? Porque a ocitocina ela faz uma gangorra com a liberação do hormônio do estresse. E se você está no gatilho do estresse, você tem uma perspectiva de resolução muito linearizada. Se você está mais relaxada, você consegue flexibilizar melhor o pensamento. E isso ter, né, um pool, né, um leque de opções para resolver aquilo que nos faz sofrer. Né? Reduz a atividade da amígdala. Onde é que está a amígdala? Vocês têm amígdala? Tem ainda? É que quem não tem amígdala é um grande problema. Deixa eu falar para vocês aqui. Eu vou assustar agora. Né? Quem não tem amígdala, levanta a mão. Não tem? Tem as duas. A amígdala são estruturas que nós temos que nos permite aprender a ter medo. Por que é importante eu aprender a ter medo? Por que é importante? Para a defesa, para eu não incorrer em riscos, né? Me tornar vulnerável ao risco. Quem não tem amígdala não tem medo de nada, o medo é absolutamente abolido. Né? É ou não é? Tu não tem medo de nada, né? Hã? Quase. Não. Tu não tem amígdala e tem medo. Peraí, eu acho que aqui ó, vocês não podem falar assim, porque aí vocês acabam comigo, né? Então eu não estudei bem essa parte aí, peraí, me perdoe então. Não, tio Gui também é cultura. Mentiram para vocês até hoje. O nome disso aqui são tonsilas palatinas. Olha que chique. Hã? Agora quando tu for no otorrinolaringologista aqui em São José do Rio Preto, com uma inflamação na garganta, tu vai chegar lá e vai dizer assim, doutor, eu vim aqui porque eu estou com uma tonsilite aguda. Olha só. Hã? Não, só pode ter ido lá na palestra do Guilherme lá. As amígdalas, meus amores, são estruturas, são as nossas amêndoas no cérebro, responsáveis pela identificação de ameaça. Tá? Identificação de ameaça. Né? E que vai modificar essa neuroquímica toda. Se eu enxergar ameaça em ti, não tem ocitocina, tem liberação de hormônio do estresse. Tá? O que a ocitocina faz? Porque o medo exacerbado, o que tem por trás da ansiedade? Já dei a dica. Medo. Por trás da ansiedade, do transtorno de ansiedade, tem uma disfunção da amígdala, principalmente da amígdala direita, que me deixa ansioso. Por trás da ansiedade tem o comportamento de medo. O que a ocitocina faz? Se ela cria vínculo afetivo e me dá uma condição mais pró-social, ela diminui a atividade da amígdala, consequentemente, diminui a minha sensação de medo. Por isso que eu me jogo muito mais. E lembra, biologicamente somos seres da aceitação. Então eu estou dentro da minha essência biológica, da minha real e verdadeira felicidade. Reduz o hormônio do estresse, que é o cortisol, e aumenta a atenção olho no olho.
Ó, essa conectividade maior. Se aumenta isso, olhem para o tio. Se aumenta, até tu olhou para o tio. Coisa mais linda, tá certo, isso aí. Ó, se aumenta a conectividade olho no olho, vocês lembram que eu falei o que está por trás, qual é o mecanismo importantíssimo que está por trás da formação da empatia? A capacidade de observar. Porque essa área da concentração, quando eu olho no teu olho, é que vai me levar informações acerca de ti, da tua expressão facial, das pistas sociais, para a ínsula, lembra da ínsula? Para eu formar o quê? O senso de empatia. Então olha só, ele me olhou, e eu senti ele meio entristecido. É prazeroso ou punitivo para mim? Punitivo. Punitivo, não é isso que eu espero, né, de um rosto ali, eu espero um rosto alegre, um rosto feliz, é isso que eu busco enquanto cérebro, essência biológica. Se eu não encontro isso, eu vou ter maior atividade da minha amígdala, vai me gerar medo, vai me gerar sensação ruim, informando a amígdala também, informando a minha ínsula, vai dizer o quê? Opa, ele está num estado de sofrimento, isso não é bom, dá para entender? Eu alavanco motivo para fazer o quê? Com preocupação empática, ajudar ele, meu velho, o que tu tem? Né? E ele vai te dizer, não, estou assim, estou assado e tal, assim, assim, assado, e a gente vai então atenuando essa condição, né? Dá a ele um conforto maior e consequentemente um conforto maior para mim também. Lembram dessa relação interdependente e complementar? É fascinante, não é? Hã? E depende de quem? Da farmácia. Não! Depende de nós, do nosso potencial. É difícil? É difícil. Se fosse fácil, qualquer um fazia, né? Eu ia dizer que qualquer macaquinho bem adestrado fazia. Não, nós estamos num patamar acima. A gente tem que exercitar, a gente tem que descobrir, a gente tem que se informar, mas a gente tem que se colocar nessa condição de fazer acontecer. Experimentem uma coisinha simples assim, ó. Acordem todos os dias a partir de agora. Ah, não, será que... Lá vem ele, isso aí é PNL? Não sei, dê o nome que vocês quiserem. Né? Eu não tenho vínculo nenhum com PNL, com coach, não sei, não tem nada, né, nada comigo. Né? Eu sou neurocientista. Mas faça um exercício. Primeira coisa que tu vai fazer a partir de amanhã é abrir os olhos e agradecer. Agradece. Qualquer coisa, inventa alguma coisa para agradecer. Inventa. Tu pode não perceber de imediato. Até porque se o médico, está aqui, não vai deixar mentir, se o psiquiatra for te dar uma medicação para modular o teu humor, ele vai esperar 2 semanas para uma adaptação de todo o teu sistema para te poder dizer assim, ó, mudou o meu humor, realmente está mudando, assim, assado. Aí ele vai começar a ajustar as doses para aquilo que ele quer. Então, tu não vai perceber de imediato, mas tu já vai estar liberando muito mais dopamina, serotonina e, consequentemente, ocitocina. E a tua condição de bem-estar vai estar muito melhor. Sabe por quê? Porque toda essa neuroquímica, ela faz a gangorra com o hormônio do estresse. É isso que nos destrói. É isso que acaba com a gente. É isso que não nos dá felicidade. E vou te dizer mais. Quer mais? Mais. Já que eu estou aqui. Eu tenho um artigo publicado que fala sobre estresse emocional e osteoporose. Meus amores, cérebro é tecido mole, neurônio é tecido mole. Se o hormônio do estresse pode degradar o teu osso, que é tecido duro, tu imagina o que vai fazer com o teu cérebro. E a primeira coisa que ele faz é modificar toda a neuroquímica. Por quê? Porque
Porque tu no gatilho do estresse, a biologia não está nem preocupada com a tua felicidade, ela está preocupada com a tua sobrevivência. Sabe por que eu estou aqui ainda nessa vida? De teimoso. Vamos brincar um pouquinho com isso da biologia, né? A minha orientadora lá no mestrado era bióloga, né? Geneticista bióloga, né? E a gente falava e brincava muito sobre isso, né? Nós estamos, eu estou com 47 anos, eu estou aqui de teimoso ainda, porque eu já nasci, cresci, reproduzi, agora tem que envelhecer e morrer. Mas como a gente começa a identificar melhores prazeres da vida, a gente começa a se cuidar mais, a gente começa a estender um pouquinho mais, a gente começa a ter uma perspectiva de longevidade maior. O que é isso? É resgatar a nossa essência biológica, o cuidado contigo. E se tu não te cuidar, tu não espera que os outros te cuidem. Eu tenho que me cuidar para dar exemplo de cuidado para os outros, para comigo. Então, se queiram melhor, se queiram bem, ajudem a vocês mesmos, que vou dizer, vale a pena, é muito bom. Imagina se eu já tivesse ido, não ia poder estar aqui, olha. Olha que delícia aqui. Agora eu estou começando a gostar muito de falar também dos paradoxos. Ah, mas então é só isso, é só... Não, calma. Nem tudo são flores. Nem tudo são flores. O excesso de vínculo afetivo que a gente formar aqui nesse grupo aqui, tá? A primeira coisa que vai fazer é excluir quem não é do nosso grupo. Tu é? Não, tu não é, exclui, tá, tira ele. Tu é? Não, tu não te mete aqui também, é só nós, né? Ok? Então, esse cuidado eu tenho que ter também, tá? Porque o excesso de vínculo afetivo, além de gerar uma hiperdependência, tá? Ele também acentua a exclusão de quem não é desse grupo formado, né, pela ocitocina. Eu também posso gerar comportamentos obsessivos, comportamento de ciúme exacerbado, né? Então eu tenho que ter cuidado com essas coisas. Tá? Nem 8, nem 800. Tá? Isso aqui já falamos. Tá? Isso aqui é só para a gente poder se situar um pouquinho, né? Que os estudos mostram que quem diminui a ocitocina ao longo da vida, ou quem já nasce com uma predisposição à redução da ocitocina, está mais vulnerável à depressão, está mais vulnerável ao transtorno de ansiedade, né? Está mais vulnerável a um transtorno de bipolaridade. Tá? Então a gente precisa cuidar um pouquinho sobre isso também. Né? A ocitocina está envolvida na regulação dos níveis de ansiedade, estresse e padrões de sono e vigília. Por quê? Porque a gente sabe que a ocitocina ela impacta também, quando eu libero a ocitocina, automaticamente ela se encarrega de liberar o neurotransmissor do bom humor. O neurotransmissor do bom humor é chamado serotonina, e ele tem várias funções. Uma das quais, ajudar a melatonina a induzir o sono, dar uma qualidade de sono melhor, diminuir a sensação de dor, melhorar a acuidade visual, a acuidade sensorial, ou seja, né, eu percebo as coisas de maneira muito melhor, melhora o meu humor, melhora a minha expressão facial, melhora a minha comunicação com os outros, ou seja, altos benefícios para as relações sociais. Tá? Então, trabalha junto. Tá? Fora que, né, níveis deprimidos de serotonina, do bom humor, né, leva o indivíduo a um quadro depressivo. Né? Tanto que, né, as medicações de linha de frente, assim, né, de primeira linha para depressão, são inibidores de recaptação da serotonina, para manter mais tempo a serotonina nas comunicações entre os neurônios. Tá? Isso é uma coisa importante também, porque a serotonina ela organiza também o sentimento, a sensação de dor. E muitas vezes, né, é prescrito para nós antidepressivo para poder atenuar a dor, né, diminuir a sensação de dor. Tá? Produz efeitos centrais na atividade. Ó, esse eixo aqui é o eixo que gerencia o estresse. Tá?
E aí vai, né? Crianças colocadas em orfanatos, né? Ou seja, né? Maus tratos por rejeição social, né? Logo após o nascimento, apresentam uma redução, né? Na urina, né? A ocitocina a gente pode medir de várias formas, tá? Não vou entrar nesse mérito agora, né? De ocitocina. Contraria a nossa biologia. Por isso que muitas vezes só a gente atender alguém, só a gente acolher alguém tem um efeito extraordinário na reorganização dessa neuroquímica. Porque se o abandono, a negligência, a exclusão social, a rejeição pode deprimir a liberação dessa neuroquímica, o acolhimento aumenta a liberação dessa neuroquímica. Tá? Mulheres adultas expostas a maus tratos na infância, e a gente sabe isso, hoje eu estudo essa parte de maus tratos em envelhecimento também, né? Tem níveis mais deprimidos, né, de ocitocina, né, pelo líquido cefalorraquidiano, o líquor aquele da medula, tá? Mostrando que tem menor nível de ocitocina liberado, né? Consequentemente são muito mais vulneráveis, né, a esses transtornos que eu já falei. Tá? Aumenta a atividade dessa área aqui, responsável pela liberação da neuroquímica do prazer, a dopamina. Uma vez eu disse para meu filho assim: filho, vê se está bom assim para o pai usar. A dopamina, ela dopa a mina. Pai, está pior que os vídeos do YouTube. Não usa mais isso. Né? Coisa horrível. Mas a dopamina, ela também é responsável pela organização da atenção. Ela modula, ela modifica a capacidade de atenção com o outro. Né? Então, a ocitocina, ela aumenta os níveis de dopamina, ela infere valor, né, de recompensa naquilo que você está vivenciando. Tá? Isso aqui é o que mostra como é que ela impacta na dopamina, né? Ou seja, né, a ocitocina, né, ela ativa a área que libera dopamina, né, e consequentemente eu libero essa neuroquímica do prazer, da motivação por interesse, né, da concentração de maneira muito mais potencial no cérebro. Isso aqui é para a gente entender como é que ela impacta na redução da ansiedade. Tá lá, vocês queriam ver, ali estão as amígdalas, ó, amígdala e amígdala. Essas aqui são as estruturas responsáveis por processar emocionalmente, né, as ameaças, né, que eu vou experienciando ao longo da minha vida. Então, toda vez que elas ativarem, é sinal que eu tenho a sensação de medo. Ou seja, paro, me torno mais vigilante, né, e ponho o pé no freio. Ok? Muito bem. Só que hoje, a nossa amígdala, dentro dessa sociedade louca que a gente vive aí, ela comete erros. Tudo se tornou muito ameaçador. Tudo é uma ameaça. Aqui eu fiquei até impressionado, porque os índices de violência urbana aqui são muito pequenos, muito baixos, né? Eu cheguei ontem de viagem, fui pro hotel, e aí perguntei: ah, mas eu posso sair para dar uma caminhadinha aqui, não tem perigo? E o rapaz foi taxativo do hotel, disse: não tem perigo nenhum. E eu: não tem. Pergunta: morando em Porto Alegre, não saí de relógio, não saí de aliança, não saí com carteira, não saí com celular. Caminhei por tudo ali e tal, tranquilo. Né? Claro que a partir daí eu passei a confiar mais, né, no rapaz do hotel. Mas olha só, como eu vivo em Porto Alegre, e tu não pode ser assim em Porto Alegre. Porque onde tu piscou o olho, tu é assaltado. Eu fui sequestrado a 1h da tarde. 4h30 dentro do meu carro, os sequestradores e eu. Chega no momento que a gente já está batendo papo, né? E eles me diziam assim: cara, tu não leva mal, essa é a nossa vida. Eu digo: claro que não. Tá tudo certo. Até admiro, olha só que bacana.
Aí eu fui cair na bobagem de dizer assim, né? Não, eu só quero voltar vivo para casa. Aí ele olhou e disse assim, isso quem decide somos nós. Não, tudo bem, tá tudo certo. Só dei uma dica. Se vocês aceitarem, tá tudo bem. Né? Meus amores, vocês entendem que eu viajo para cá e as minhas amígdalas se mantêm hiperativadas. Isso é um nível de ansiedade, de medo, de preocupação. A ocitocina, ela diminui a atividade da amígdala. Se eu não diminuir a atividade da amígdala, eu vou entrar num estágio de estresse que não está mais só na fase aguda. Ela já está na fase de resistência, que é quando a amígdala se comunica com o hipotálamo, aquele gestor maior que eu falei, né? Que já entre o 4º e o 5º mês de gestação já tem discernimento para entender o que é o impacto recompensador de um punitivo, e ele vai informar a hipófise para liberar o que? Hormônio liberador do hormônio do estresse. E a glândula suprarrenal, lá em cima dos rins, vai liberar hormônio do estresse. A primeira coisa que o hormônio do estresse vai fazer é diminuir o teu humor. Por quê? Porque ele tem que te colocar numa condição muito mais linear, de responsividade mais incisiva, mais agressiva. Por quê? Porque tu está diante de uma ameaça. Dá para entender isso? Agora, se eu não parar de gerar esse hormônio do estresse, eu vou entrar na fase de exaustão. Eu vou começar a comprometer todo o meu sistema a ponto de entrar em depressão e depois falência total. O que a ocitocina faz? Se essas áreas aqui, ó, amígdala e hipotálamo, são ricas em receptores, em portas de entrada para a ocitocina. Quando eu corro por medo, eu corro de ti e venho para ela, eu estou buscando o quê? Conforto, pelo vínculo que eu tenho com ela. Libero a ocitocina, automaticamente é reconhecido nessa área a ocitocina e ela automaticamente faz uma gangorra, inibindo a liberação de hormônio do estresse. Quando a criança chora, que tu traz para o colo, quando alguém que está passando por um sofrimento e tu diz assim, vem cá, senta aqui, vamos conversar. A gente relaxa. Isso tudo é efeito da ocitocina. E por isso que ela modula o meu cérebro numa perspectiva de felicidade. E por isso também que pode viciar. Mas é um vício maravilhoso, né? É muito melhor do que o vício que eu tenho, né? De açúcar no café. Esse pode me levar ao diabetes, né? E amores, o excesso de hormônio do estresse pode levar vocês, inclusive, ao diabetes. No humor depressivo, o hormônio do estresse, ele deprime toda aquela neuroquímica saudável que nós temos. Ao contrário, a ocitocina modula para cima essa neuroquímica aqui. Além de impactar direto em cada sistema, essa aqui é da dopamina e da serotonina, ela ativa, isso aqui talvez não seja muito importante para vocês, mas é importante a gente entender assim, ó, ela tem várias vias de modificação da neuroquímica saudável, digamos assim. E uma delas é ativando uma proteína, uma enzima chamada indoleamina deoxigenase. Ela ativa essa enzima e essa enzima então ativa toda a neuroquímica do bom humor, do prazer, da satisfação, da motivação por interesse, né, da melhora do humor e assim por diante. Tá? Além disso, ela vai acionar o principal neurotransmissor inibitório do cérebro para te relaxar. É quase que se tu tomasse um benzodiazepínico, um calmante, um anticonvulsivante, um opioide. Né? Por isso que muitas vezes a gente não entende, né? Mas só um pouquinho. Como é que essa droga, ocitocina, é usada
para modificar comportamentos de dependência química. Porque ela gera tudo que tem de bom que o teu cérebro procura, mas de maneira muito mais saudável e natural. Por isso que ela compensa. Por isso que ela te dá uma condição de felicidade muito maior também. O estresse aumenta processos inflamatórios, tá? A ocitocina é capaz de atenuar, de diminuir isso aqui, diminuir processos inflamatórios no nosso corpo, consequentemente do nosso cérebro, tá? Isso que eu estou dizendo para vocês, lá da amígdala, ó, amígdala, tá vendo ali? A ocitocina, o que ela faz? Ela aumenta a ação direta, tá, do principal neurotransmissor inibitório. Ele agindo na amígdala, ele diminui a atividade da amígdala, diminui o teu medo. Consequentemente, aumenta o teu comportamento pró-social. Tá? E isso aqui é uma coisa importante, porque o excesso de estresse, ele também impacta na nossa memória. Agora, como é que funciona? Olha só que interessante. Em alguns momentos eu me coloco numa condição de estresse, de angústia, mas aí o que eu faço? Eu corro para alguém me acolher. Ou não? Eu vou buscar um apoio com alguém. Quando eu busco esse apoio com alguém, eu termino esse processo, eu fecho esse processo, que ele é cíclico. Olha que interessante isso aqui. Esse eixo do estresse, quando libera cortisol, eu tenho uma área chamada hipocampo, a principal área da memória. Essa área é rica em receptores do cortisol, receptores glicolíticos, do hormônio do estresse. Tá bem? Então, quando o hormônio do estresse atinge o hipocampo e é reconhecido pelos receptores, o que eles fazem? Eles dizem para o cérebro assim, ó, para de liberar hormônio do estresse porque já tem suficiente no nosso corpo. Amores, lembra que eu falei do cuidado lá no início da vida? Que eu falei no cuidado, na manutenção do cuidado ao longo da vida? Eu agora preciso falar para vocês um pouquinho sobre a genética. Quem é que coloca esses receptores lá? Os genes que precisam ser ligados. Olha que coisa interessante. Quanto mais eu liberar ocitocina, mais o cérebro produz receptores de cortisol, hormônio do estresse, no hipocampo. O que quer dizer isso? Melhor gerenciamento do estresse tu vai ter. Mais capacidade de encerrar o mecanismo estressor. Por outro lado, se eu não tenho esse cuidado comigo e com os outros, eu vou ter menor capacidade de gerir o estresse, porque eu vou ter menos receptores de hormônio do estresse no hipocampo. E é uma área de memória. O que ela vai fazer? Qual é um dos efeitos mais devastadores? É o comprometimento da nossa memória, que pode me levar, inclusive, né, à minha demência. Quando a gente está estressado, tá, eu tenho um sinalizador no cérebro que faz liberar o hormônio do estresse, ok? Para quê? Para ele ser utilizado. Para ser utilizado como? Primeiro, ele vai parar de produzir proteínas onde ele não precisa. Ele vai degradar algumas proteínas para aumentar a glicose, porque é para te deixar forte, resistente ao estresse, tá? Mas esse processo tem que encerrar, certo? Então eu tenho sinalizadores que vão dizer assim, deu, já está reparado, né? Agora para de liberar o hormônio do estresse, combinado? Alguns desses sinalizadores estão na principal área de memória do cérebro, que são produzidos a partir da ocitocina também. Quanto mais liberação de ocitocina, uma condição saudável pela ocitocina, maior sinalizadores eu vou ter, mais quantidade de sinalizadores eu vou ter, que a gente chama de maior expressão de receptores glicolíticos lá no hipocampo.
ok? Isso vai te dar o quê? Maior saúde na gestão do estresse. Entendesse? Então é importante que a gente se alimente dessas coisas boas relacionadas ao vínculo afetivo. Relacionado, né, por isso que a gente chama a ocitocina como neurohormônio do amor, neuroquímica do amor, porque ela não só nos protege internamente, mas ela nos protege em relação, né, em relação à relação, né, bem redundante assim, né, nos protege diante das relações interpessoais. Tá? A ocitocina, junto com a dopamina, aquela da sensação do prazer, ela ajusta a atividade nas áreas responsáveis pelo desenvolvimento e aprimoramento da atenção, que ajudam também a desenvolver um melhor senso de empatia lá com a ínsula, né? E lá com a amígdala, tá? Então ela dá uma condição mais favorável para essas estruturas que desenvolvem, que ajudam a desenvolver a empatia. A ocitocina, ela aumenta a minha preocupação empática, impactando aonde? Numa melhor ação coletiva. Isso me leva então a uma melhor relação interpessoal, tá? E eu tenho todos esses efeitos aqui que a gente já acabou passando, né? Bastante inclusive, tá? Lembre-se, né? Tudo que é demais acaba sendo também maléfico, né? A exposição prolongada à ocitocina pode causar dessensibilização dos receptores da ocitocina. Então cuidado, né? Curva de Yerkes-Dodson, né? O estresse ideal. Em algum momento eu tenho que estar submetido a determinadas adversidades. Não é só, né, a condição favorável e do belo prazer. Por quê? Porque o excesso de utilização da ocitocina vai fazer com que eu feche algumas portas. Na verdade, essas portas vão para dentro dos neurônios. Ocitocina, quer dizer, para não lidar com adversidades, né? Sim. Assim, ó, esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? Isso é muito característico num processo de depressão maior, esse isolamento social. Tá? Esse isolamento social. Isso pode já estar num quadro patológico, né, que não permita mais a ação da ocitocina, né? Então a gente vê que pessoas com depressão maior, né, além de ter baixíssima expressão de receptores ocitocinérgicos, eles também não conseguem mais, né, e aí pelo próprio gene da ocitocina, liberar quantidades suficientes de ocitocina, né? Ele tem uma atuação de extrusão total, né, dos núcleos supraóptico e paraventricular do hipotálamo, né? Então eu tenho uma inibição total da ocitocina. Então muitas vezes a gente tem que entrar com antidepressivo, e o antidepressivo então alavanca esse potencial mais pró-social e de busca de apoio, e a partir daí tu retoma a ação da ocitocina, mas por ela própria acaba não tendo essa condição, né? E um cuidado que a gente tem que ter, né, dentro da psiquiatria muito mais, assim, porque, por exemplo, pessoas com ideação suicida, quadros de depressão com ideação suicida, né, tu sabe que um inibidor de recaptação de serotonina pode ser um gatilho para o suicídio. Então tem que ter um controle, né, de pelo menos ali um período de 20 dias a 40 dias, né, para eu ter um efeito modulatório neuroquímico capaz de não exacerbar esse comportamento hiperreativo social, né, que pode ser uma alavanca para o suicídio, né? Então esses cuidados, nem 8 nem 800, a gente tem que ir gradativamente reorganizando esse processo, né? Principalmente também com pessoas que sofreram maus tratos, né? Então a própria amígdala, ela inibe a liberação da ocitocina. Então eu já sofri, eu tenho no meu histórico essa ameaça, eu já confiei e fui maltratado, né? Então eu estou sempre, né, criando uma perspectiva de adversidade, de medo, de receio de me colocar num comportamento pró-social, né? Então o que a gente faz, né? Ressensibiliza para o bem, ressensibiliza, né, para essa confraternização melhor, né? Ou seja, essa relação
interpessoal, de relação interpessoal mais harmônica, mais tranquila. Né? Eu não posso ir direto, né? Não, vem, pode confiar. Não, aí tu exacerba o medo. Né? Então, aqueles processos de retomada, né, do sistema de maneira bem sutil. Tá? Era mais ou menos isso? Era isso? Né? Porque quando a gente fala do isolamento, né, o isolamento já é um quadro patológico. Né? Eu posso também pegar pessoas, por exemplo, né, e aqui, isso aqui é muito interessante. Eu pego pessoas que têm uma alteração genética com menor taxa de liberação de ocitocina. Claro que os traços de personalidade dela vão ser um pouco mais neuroticistas, então ela pode ter um gatilho aí para depressão, mas, por outro lado, ela se torna menos dependente do apoio social do que aquele que tem altas taxas de ocitocina. Dá para entender? Se eu tenho muita ocitocina, eu dependo do acolhimento de vocês para me sentir feliz. Olha só que interessante isso. O excesso. Se eu tenho baixa ocitocina, eu não dependo de vocês para me sentir feliz. Só tem um detalhe, aí entra os paradoxos. E tu sabe muito bem isso aí, tu é generoso e né, não quer te colocar. O que acontece? Quem tem um bom potencial de ocitocina, tá, ele busca mais apoio social entre as pessoas. Ok? Ele depende muito mais, mas ele busca mais apoio social. Eu que tenho baixas taxas de ocitocina, não dependo muito de vocês. Então, qualquer problema que eu tiver, eu também não vou buscar com vocês. Onde é que eu vou buscar? Principalmente no álcool. E o que o álcool faz? É uma droga psicoestimulante ou psicodepressiva? Boa, boa, boa. O bom é gerar desavenças, assim. Bom, muito bom, muito bom. Quem falou que é uma droga psicoestimulante? Levanta a mão. Muito bem, porque vocês já entenderam o quadro clínico, né? Se eu começar a beber agora, né, daqui a um tempinho, né, eu, claro que com uma latinha e meia, eu já vou começar assim, né? Ei, o que é e tal, ei, falar alto e querer, né? Aí eu aproveito a testosterona também, quero brigar, né, tal, né? Então, vocês entendem que, não, ele se torna muito reativo, né? Então parece que é uma droga psicoestimulante, mas não, ela é uma droga psicodepressiva. E olha que interessante isso, o meu cérebro não é uma estrutura programada para ficar parada, inerte. Quando eu percebo que eu estou deprimindo, eu faço uma espécie de compensação. Então eu quero falar mais alto, me movimentar mais, né, e tal, dar uma de macho e tal, e assim por diante. Né? Mas ela está deprimindo o meu cérebro. Tanto que o próximo estágio pode levar até o coma, né, de tal nível depressivo, análogo ao uso de um anestésico, por exemplo. Ele usa a principal neuroquímica inibitória do cérebro, que é o ácido GABA-aminobutírico, o ácido GABA. Tá? Bueno, eu vou buscar apoio no álcool, na droga e assim por diante, que me joga um quadro depressivo maior e me alavanca uma probabilidade maior para um desfecho ruim. Por exemplo, o suicídio. Acidente e assim por diante. Tá? Então, volto a dizer, né, a ocitocina é extremamente importante para tudo, para a gente se manter feliz, para a gente se colocar numa condição de maior felicidade, mas para que a gente também, em alguma adversidade, tenha capacidade, alavanca, motivação para buscar o apoio social. E lembra, né? Ela vai te direcionar para quem tu tem melhor vínculo afetivo, porque ela é uma neuroquímica do vínculo afetivo. Então ela vai fazer uma seletividade. Ela é a mesma neuroquímica da confiança. Só tem um detalhe, né? Se eu fui em ti, é porque o meu cérebro jogou toda essa perspectiva. Entendeu?
Qual é o teu papel? Pô, me acolhe. Pelo menos me ouve. Não faz o que a gente está hoje acostumando a fazer. Descarta. O problema não é meu. O problema também é meu. Porque se vocês estiverem felizes, eu também vou estar, porque a expressão facial de vocês está me enchendo, potencializando de recurso positivo. Tá? Esse é um estudo mostrando que, né, as mulheres que sofreram maus tratos dos maridos e foram então trazidas ao ambiente de reconciliação. Aquelas que usaram ocitocina, isso aqui foi o uso de ocitocina sintética, spray nasal, criaram uma perspectiva melhor do desfecho dessa reconciliação do que aquelas que não usaram. Me expliquem por quê. Porque aquelas que não usaram estavam mais ligadas no estresse. O estresse me deixa mais crítico, não me dá uma flexibilidade de pensamento para criar uma perspectiva de desfecho positivo. Tá? E aqui vocês conseguem enxergar em ressonância magnética funcional. Ó, o efeito da ocitocina na amígdala, para quando a gente olha para uma expressão facial ameaçadora. Entendeu o que eu estava falando antes? Melhorou. Agora tá mais querido, né? Tá mais fofo, né? Agora tá bem, né? Então, quando a gente olha para uma expressão facial ameaçadora, a minha amígdala dispara. Traduz para mim, mais medo ou menos medo? Mais medo. Então eu vou me jogar, eu te quero. Não, eu quero me afastar. Contrário da ocitocina. Tá? Agora, meus amores, quando a gente usa a ocitocina e faz o mesmo teste, estão vendo a atividade na amígdala aqui? Aqui vocês estão vendo. Se vocês estiverem vendo aqui, é esquizofrenia. Não tem? Né? Isso é alucinação já. Não tem nada ali. Tô vendo. Não, só um pouquinho, né? Tudo bem que a gente está numa casa espírita, né? Mas não comecem a ver coisa que eu vou me assustar também. Né? Vocês não estão vendo, né? Isso quer dizer o quê? Aquilo que a gente veio conversando. A ocitocina, ela fez a alavanca, né, com a atividade dessa área que vão ser o gatilho do estresse e que vão gerar comportamentos muito mais incisivos. Então aqui tu tem um comportamento muito mais sutil, muito mais pró-social, completamente diferente. Tá? O que a gente vai fazer com tudo isso? Buscar uma equação inteligente. Tá? Ou seja, né, a exposição a traumas, né, eu tenho colegas que estudam trauma na infância e desfechos a posteriori, aumenta em muito a probabilidade de transtorno de ansiedade, depressão, suicídio, agressividade, né, transtorno de conduta, transtorno de personalidade e assim por diante. Tá? No entanto, né, esses traumas podem nos dar o quê? Uma condição de melhor, né, aperfeiçoamento, autoaperfeiçoamento. Eu posso aprender com isso, né? Eu posso gerir isso com estilos de enfrentamento, estratégias de enfrentamento melhor, ok? Né? Então eu posso ter uma condição transformacional muito maior com aquilo que eu já sofri. Dá para entender? Com essas adversidades. Tá? No entanto, né, a gente sabe que a ocitocina, ela vai sempre me dar uma condição muito mais favorável, desde que eu não esteja imune às adversidades. O trauma aumenta a atenção à emoção e às pistas sociais, tá? Ampliando a capacidade de reconhecer, compreender e reagir adequadamente a estados relacionados aos outros. Pesquisa recente sugere que a gravidade da adversidade, então aqui tem a questão do volume e intensidade desses maus tratos, dessas adversidades, tá? Do passado pode levar ao aumento da compaixão e ao aumento do comportamento pró-social, né, ou o próprio altruísmo. Ou seja, né,
Então, nem 8, nem 800. E aqui a gente vê que, né, a adversidade aumenta a preocupação empática. Gente, por mais que a gente tenha conhecimento em relação a tudo isso, tá? E eu posso disponibilizar para vocês os materiais descritivos, assim, eu tenho um material que fala sobre ocitocina e controle do estresse, bem detalhado, assim, todo escrito, tá? Ocitocina e organização das funções executivas, que é o nosso gestor do comportamento. Eu tenho agora um publicado recentemente, Ocitocina e Saúde Mental, que fala tudo sobre o que a gente comentou aqui, né? A questão do impacto na ansiedade, na depressão, na modulação de comportamento, né? Então tudo muito bem fundamentado com a literatura científica, né? Claro que não dá para a gente especificar de maneira muito maior, porque senão se torna ainda mais chato, né? Se a gente for falar, né, sobre os mecanismos de ação da ocitocina, né, sobre a inferência nos outros sistemas, a gente falou isso, mas se eu for falar de maneira mais detalhada, isso acaba se tornando muito chato e pouco prático para nós. Mas o importante é a gente entender que, na medida em que eu melhoro a minha condição de humor, eu também impacto na ocitocina. Na medida em que eu impacto na ocitocina, formo um bom vínculo afetivo, eu também impacto no humor e na satisfação, nessa neuroquímica toda que vai me dar o quê? Alto grau de saúde, de salutaridade mental. Invistam nisso. Lá no mestrado, eu estudei a influência dos processos inflamatórios periféricos na disfunção, tá, cognitiva, que pode me levar a um declínio cognitivo e a uma demência. Então está tudo absolutamente interconectado. Tudo absolutamente interconectado. E eu sempre fui dessa vertente. Para mim, gente, o que dá uma condição de saúde, não só orgânica, mas uma saúde social, é uma boa formação de vínculo afetivo. Eu sempre lidei assim com os meus filhos. Eu sempre busquei isso com os meus filhos. Eu sempre dialoguei muito com os meus filhos sobre isso. Se estabeleçam de maneira prazerosa com as pessoas. Se estabeleçam de maneira confiável com as pessoas. Formem bons vínculos afetivos. Isso vai dar saúde para vocês e para as relações estabelecidas entre vocês. E hoje, um grande adoecimento da nossa sociedade está diretamente relacionada com os estilos de apego que a gente está formando lá na infância, que são extremamente ambivalentes, extremamente ansiosos, com baixo potencial de confiança, com baixo potencial de vínculo afetivo seguro, dependente da ocitocina. Essa área aqui, ó, é a área que organiza o comportamento. Tomada de decisão, julgamento social, organização da conduta social, estabelecimento das personalidades, ali traços de personalidade, freio do comportamento impulsivo emocional, enfim, é um arranjo que vocês possam imaginar assim, ó, tudo que é de organização e educação do aprendizado é feito por essa área aqui, córtex pré-frontal, ela que nos diferencia dos animais, inclusive, tá? Ela é repleta de receptores de ocitocina, repleta, tá? Cheia de portas de entrada para a ocitocina. Então, deixa eu aproveitar. Vocês vão ter um detalhe agora do que essas áreas fazem. Olha lá, o que essa área faz? Olha aqui. Organiza estrategicamente o comportamento, dá uma capacidade de evocar memórias ou de organizar as memórias, reduz a dependência do ambiente, torna o indivíduo mais autônomo nos processos decisórios, flexibiliza o pensamento, capacidade de buscar alternativas para solucionar problemas, por exemplo, já estou dando uma dica, né? Capacidade de planejar, reduz o comportamento de, sabe aquele Maria vai com as outras? Né?
faz tudo o que o outro faz, não sabe por quê, mas está fazendo. A gente chama isso de ecopraxia. Quem tem muito isso, né, é o autista. Como ele não tem esse discernimento acerca da organização psicossocial, ele reproduz muito do que ele vê. A criança também, como é muito heterônoma, né, papais, mamães, aquele cérebro lá aprende muito mais por observação do que pelo que vocês falam para elas. Então esse papo de faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, é a maior balela que pode ter. Tá? Não façam isso. Tá? Capacidade de criar cenários imaginativos e antecipar situações. Você já deve ter passado por essa fase, ou estão passando, enfim, né? Do amigo imaginário. Não é nenhum problema de obsessão. Não é. Tá? Quando é com a criança, não é. Tá? Claro que se for comigo, pode ser obsessão ou esquizofrenia. Né? Cuidado, aí manda para o psiquiatra lá, se não for, né, traz para a casa espírita. Né? Mas olha só, o que a criança está exercitando quando ela diz assim, Joãozinho, nós vamos agora entrar numa palestra lá, mas tu tem que ficar quietinho, sentado na cadeira ali, comportado. Né? Tu vai dizer que é isso, né? É um cenário imaginativo, do amigo imaginário. Mas na verdade, esse cérebro está se autorregulando. Ele está dizendo isso para ele mesmo. Né? Senta lá, fica quietinho, não fala alto e tal. Então ela está se auto-organizando. Né? É essa área que faz tudo isso. Né? E olha aqui, meus amores, capacidade de prever consequências acerca do seu próprio comportamento. Então deixa eu te dizer, a ocitocina tendo receptores, vários receptores, encharcado ali de receptores ocitocinérgicos, vocês acham que a ocitocina não ajuda nessa organização toda? É claro que ajuda. Agora deixa eu te dizer o seguinte, o estresse, e aí o abuso detona, né, o gatilho do estresse, ele faz o contrário, ele inibe a função dessas áreas aqui. Então ele inibe tudo isso aqui, tá? Não esqueçam disso, tá? Olha aqui, a área da atenção, o que ela faz? Motivação por interesse, diferenciação de sentimentos, tá? Diferenciação do sentimento de dor, essa área que processa a dor física e a dor psicológica também, tá? Senso de empatia, iniciativa, atenção sustentada ou concentração. A ocitocina ajuda a organizar essa área também, né? E essa atrás dos olhos de vocês aqui, o que ela faz? Basicamente, controla o teu impulso emocional, né? Ela rege uma boa conduta social. A ocitocina ajuda a tudo isso. Gente, olha só, os estudos mostram, né? Agora vindo isso aí eu me lembrei, os estudos mostram que crianças que formam um bom vínculo afetivo, tá, conseguem administrar melhor as orientações dos pais, mesmo que isso não gere para ela impacto recompensador. Elas são mais tolerantes a isso. Olha que loucura. Adolescentes que tiveram um bom vínculo afetivo na infância, ou seja, maior extrusão, liberação de ocitocina, na adolescência se colocam menos em risco do que aqueles que não tiveram uma boa condição. Louco, né? Um estudo feito na Inglaterra com adolescentes que não se inseriram no mundo das drogas. Foi perguntado por quê? Por quê? Sabe qual é a questão mais prevalente? Não tivemos acesso às drogas. Tá brincando, né? Não. Para não decepcionar os pais. Traduz isso para mim. Vínculo afetivo. Então tu prevê uma consequência negativa, que é o quê? A desaprovação do pai. O impacto de desaprovação de quem tu tem um bom vínculo afetivo não tem nada mais punitivo. Diz para tua filha, tem um baita vínculo afetivo contigo, diz para ela assim, não gostei do que você fez. A gente tem um de 14 anos. Então é isso aí. Eu tenho um de 16 e uma de 13. Tá? Deixa eu ir lá, deixa eu voltar lá para pegar o e-mail. Aí tu pode anotar o e-mail, guilhermeneurociência@gmail.com. Ou
51 991 35 20 38, anotou?